Olá, amigos do Atualidades do Direito. Estou aqui ao lado do professor Paulo Sumariva. O professor Paulo está sempre aqui conosco, é autor do volume 8 da coleção Saberes do Direito, que fala dos crimes contra a administração pública. E hoje o professor Paulo está aqui gentilmente para nos brindar com o seu conhecimento, em especial para falar sobre a identificação criminal. É uma lei recente, né, que já foi alterada. Nós tivemos uma novidade pela Lei 12.654, e a Lei 2037, na verdade, foi uma lei que chegou para corrigir uma injustiça que a doutrina havia criticado. A Lei 10.054 de 2000, alguns doutrinadores diziam, é uma lei preconceituosa. Os crimes que obrigam o preso a fazer identificação criminal são crimes praticados por pessoas pobres, menos abastadas. Aí surge uma nova lei, mas o professor Paulo vai explicar isso melhor para nós. Professor Paulo, muito obrigado pela sua presença e boa palestra. Obrigado, Ivan. Um prazer estar aqui. Vamos começar hoje, então, a falar com vocês, o pessoal do Atualidades do Direito, o pessoal que está assistindo pela internet, o internauta, o assinante, né, o assinante aqui da LivreNet. É um prazer estar aqui com os nossos amigos, com o professor Ivan, para discutir um pouquinho sobre a lei da identificação criminal. Lei essa 12.037 de 2009. Lei essa que veio para regulamentar um inciso do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Tá? De que maneira? Trazer uma realidade para a identificação criminal. Trazer um conceito para essa identificação criminal, principalmente para a atividade de polícia judiciária. Eu pertenço à Polícia Civil aqui de São Paulo, sou delegado de Polícia Civil aqui de São Paulo e, na prática, nos deparamos com uma dificuldade que existia em relação à questão quando que poderia fazer identificação criminal ou não. Como que seria feita essa identificação criminal? Tudo isso foi resolvido com a Lei 12.037 de 2009. Lembrando, né, que essa lei ela revogou a Lei 10.054, que existia em 2000, que de maneira bem simples tratava do assunto, mas que na verdade colocava mais dúvida do que solução ao caso concreto. Veio a lei da identificação criminal, veio a lei 12.037/2009 e você, assinante do Atualidades do Direito, vai poder ter acesso a um conteúdo exclusivo, inédito, após essa primeira parte da nossa aula, que é aberta a todos. A segunda parte ela vai ser exclusiva apenas a você que é assinante da LivreNet, assinante aqui da Atualidades do Direito. Mas essa primeira parte eu vou poder falar alguma coisa sobre isso e depois a gente vai aprofundando cada vez mais para quem é assinante, e para quem não é assinante é só você acessar aí o site e poder ter uma gama de palestras, uma gama de aulas muito importantes de atualização para o seu desempenho. 12.037/2009 veio regulamentar a identificação criminal. De que maneira ocorre essa identificação criminal? A pessoa pratica um delito, a pessoa pratica um crime e ela é autuada em flagrante. Ou autuada em flagrante, ou se não, ela é investigada e chega-se à autoria delitiva, aponta-se a indícios de autoria delitiva praticada por ela. Essa pessoa, então, na fase do inquérito policial, ela será indiciada. O indiciamento é um momento fundamental do inquérito policial, porque é no indiciamento que o delegado de polícia ele vai formar sua convicção jurídica de que aquela pessoa é a autora do delito por ele investigado. O delegado investigou, o delegado instruiu todo o inquérito policial, juntando elementos de prova, juntando os elementos de informação, para que ele possa, no final, concluir pela indicialidade, ou seja, aquele indiciado é ele quem praticou o delito. É isso que é o indiciamento no inquérito policial. E o que é o indiciamento? O ato do indiciamento, como que ele é representado, esse ato do indiciamento? Então vejam, quando o delegado ele se convence da existência do crime, quando ele resolve, decide imputar a alguém a prática do crime, baseado obviamente em elementos para isso, ele decide isso de maneira fundamentada.
O nosso Código de Processo Penal nada diz em relação a esse ato fundamentado. Na verdade, nós temos hoje o amparo da Lei de Drogas, o amparo da Lei 11.343, de 2006, que traz essa necessidade. É a Lei de Drogas, uma lei atual, uma lei moderna, que traz a necessidade de você, delegado de polícia, ter que fundamentar o porquê que está indiciando alguém. E lógico que você traz esse conceito de uma lei nova para todos os casos. Eu não vou aplicar isso apenas a crimes ligados à Lei 11.343, não. Eu vou aplicar isso a todos os crimes. É essa uma interpretação que tem que ser dada pela doutrina e é assim que a autoridade policial tem que seguir os seus passos na condução do inquérito policial. Decidiu pelo indiciamento. Ótimo. O que ele vai fazer então? O indiciamento, ele vai ter o seu momento do interrogatório, legal, essa é a parte formal, mas no indiciamento vai existir a identificação criminal. E o que vem a ser essa identificação criminal? O que é a identificação criminal? Então, a identificação criminal nada mais é do que o processo datiloscópico e o processo fotográfico. Ou seja, colhe-se a impressão digital do autor e tira a sua fotografia. É isso que estabelece o artigo 5º da lei 12.037 de 2009, da Lei da Identificação Criminal. O artigo 5º fala que a identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de investigação. Essa é a redação que nós temos aqui no artigo 5º. Ou seja, o que é identificação criminal? A identificação criminal, ela se resume em processo datiloscópico e fotografia. Era assim até maio desse ano, até maio de 2012. Acontece que em maio de 2012 surgiu a Lei 12.654. Surgiu a Lei 12.654. E essa Lei 12.654, ela trouxe uma novidade fantástica para o processo penal. Discute-se muito se ela é constitucional ou se ela é inconstitucional, discussão essa que eu não vou entrar no mérito, mas vejam, essa lei, a 12.654, ela criou o banco de dados, o perfil genético do criminoso. E a partir de agora, então, a identificação criminal, além do processo fotográfico e datiloscópico, vai incluir também o processo, o perfil genético, ou seja, é o DNA. Nós vamos então retirar o perfil genético do criminoso para formar o banco de dados da polícia. E isso também vai fazer parte da identificação criminal. Isso já está em vigência? Não. Isso vai entrar em vigência agora, né, no final do mês de novembro de 2012. Nós estamos aí há pouco mais de 2 meses para que o Estado possa, então, regulamentar toda essa celeuma, como que isso vai ser feito, de que maneira, né, como que o Estado vai se estruturar para ter essas informações, para que a própria investigação possa usar isso no dia a dia. Mas esse assunto eu vou falar daqui a pouquinho, eu volto nesse assunto daqui a pouquinho, porque é um assunto novo, muito polêmico, e não tenha dúvida que vai gerar aí uma grande discussão dentro do cenário jurídico. Ok? Voltando então para a nossa Lei 12.037 de 2009. Quem é que será identificado criminalmente? Quem é que sofrerá a identificação criminal? Precisamos lembrar de um princípio básico que nós temos na Constituição. A Constituição fala que o civilmente identificado, ele não será identificado criminalmente. Isso está na Constituição. Se você já tem uma identificação civil, ou seja, se você já tirou o seu registro de identidade, se você já tirou o seu RG, é isso? Se você já tem a sua identificação civil, em tese você já está identificado. Em tese você não pode ser identificado criminalmente. A exibição do documento já vale como sua identificação. Não era assim antes.
Até 88, independentemente se a pessoa tinha identificação civil ou não tinha, ela era identificada criminalmente na delegacia de polícia. Ela era submetida à identificação datiloscópica, né? O famoso popular tocar piano. Ela tocava piano, tá certo? E isso ia para os bancos, né? Para o banco de dados que existe, né, no Instituto de Identificação, aqui em São Paulo, o IRGD. Agora não é mais assim. Aliás, agora não, né? Desde 88 isso mudou. Só que quando a Constituição entrou em vigência, muita coisa aconteceu, porque naquele momento acabou-se a identificação criminal, ninguém mais era identificado criminalmente. O cara mostrava o RG e ponto. Quantas pessoas foram presas, quantas pessoas foram injustiçadas pelo simples fato de terem perdido o seu RG. Perderam o RG e aí o criminoso, em poder do RG, ele ia lá e exibia aquele RG na polícia e muitas vezes ele não era identificado criminalmente e a pessoa que passava a ser presa e processada era o cara que, né, o coitado ali que perdeu o seu documento. Hoje, isso não é mais assim. Duas tentativas foram feitas pelo nosso legislador. A primeira em 2000, criando lá um rol de crimes, aonde aquele criminoso poderia ser identificado criminalmente. E aí, em 2009, tudo isso mudou. Porque em 2009 o legislador criou uma lei legal, uma lei decente, uma lei muito aplicável, aonde fica a critério das autoridades do Estado entenderem necessária ou não a identificação criminal. O próprio advogado, inclusive, ele pode se sujeitar, né, e requerer essa identificação para o magistrado. Então vejam vocês, gente, a Lei 12.037 de 2009, ela veio para regulamentar um disposto constitucional, né, um preceito constitucional que nós tínhamos lá no artigo 5º, que era a identificação criminal naqueles casos necessários. Então, voltando, o que diz a Constituição? Que o identificado civilmente não será identificado criminalmente, salvo nos casos expressos em lei. Lei essa, 12.037/2009. E essa lei, ela começa falando para a gente o que é uma identificação civil. Aquela falsa ideia que a identificação civil é apenas o RG. Não, o RG também é uma identificação civil, mas não apenas o RG. E essa lei, ela fala que considera-se, né, atesta-se como identificação civil os seguintes documentos. Daí coloca lá, primeiro, a carteira de identidade. Então, a carteira de identidade é um documento civil, documento principal, com certeza. Que mais? A carteira de trabalho. A carteira de trabalho também é uma identificação civil da pessoa. A carteira profissional, a funcional, tá? A carteira profissional. Que mais, gente? O passaporte. O passaporte também é um documento que demonstra a identificação civil. A carteira de identificação funcional, né? O caso do servidor público, o caso do militar, tá? O caso do serventuário da justiça, que possui a sua funcional, aquilo é um documento de identificação. E aí vem o inciso 6 e fala assim, outro documento público que permita a identificação do indiciado. Prevalece, gente, que essa identificação do indiciado representa o quê? Tem que ser um documento que tenha foto. Tem que ter foto e tem que ter os dados do indiciado. Porque tendo foto e tendo os dados do indiciado, com isso fecha-se a ideia da identificação criminal. E aí o parágrafo único do nosso artigo 2º fala que equiparam-se aos documentos de identificação civil os documentos da identificação militar. É a mesma ideia, a identificação militar também eu posso utilizar aqui como documento para identificação civil. Vejam, gente, esses documentos valem como identificação civil.
Se eventualmente alguém vai ser indiciado no inquérito policial, e aí o delegado de polícia vai realizar o indiciamento, então vai realizar, né, a identificação criminal, se a pessoa exibe qualquer um desses documentos que eu acabei de fazer a leitura, automaticamente, em tese, essa pessoa não poderá ser identificada. Só que nós temos casos em que, mesmo a pessoa apresentando esse documento de identificação civil, ela vai ser identificada criminalmente, sim. Nós temos casos que, mesmo que a pessoa exiba esse documento, o delegado vai fazer a sua identificação datiloscópica, a sua identificação fotográfica e agora essa grande novidade que nós temos, que é o perfil genético, que é o DNA, que é a colheita do DNA. Que casos são esses? Quando que o delegado pode fazer isso? Esse assunto vai ser debatido agora no nosso segundo bloco. A gente vai fazer um intervalinho e a gente vai debater esse assunto com vocês agora no nosso segundo bloco. Eu vou deixar, né, aproveitando esse finalzinho dessa nossa palestra, vou deixar o meu Twitter para que você possa entrar em contato comigo. O Twitter é o @profsumariva, tá? @profsumariva. Então você que está assistindo, é só você entrar no Twitter, existindo aí vontade de debater alguma coisa, vamos conversar pelo Twitter, @profsumariva, eu fico aí à disposição de vocês, legal? Volto já já no nosso segundo bloco para todos os assinantes do conteúdo, né, do Atualidades do Direito, para continuar debatendo esse assunto de grande importância no cenário jurídico. Até já.